Bom dia, crianças do quarto ano. Tudo bem, gente? Vamos hoje com a nossa aula de ciências do dia 2 de dezembro, quarta-feira, tá bom? Então vamos lá. Primeiro a gente vai relembrar, gente, o que foi visto na aula passada, tá bom? Na aula passada, nós falamos sobre a atmosfera, tá lembrado? Então aqui é um resumo do que a gente viu. A gente viu que a atmosfera é a camada gasosa que envolve e acompanha a Terra em seus movimentos no espaço sideral. É uma capa, podemos dizer assim, que protege nosso planeta, né? De que ela protege nosso planeta? Do choque com outros corpos celestes, meteoro, meteorito, né? Ela filtra os raios solares, não deixa que os raios passem totalmente, né? Por ela, para chegar aqui até a superfície. E retém parte do calor absorvido pelo planeta. Então, ela nos protege de tudo isso aqui, tá bom? Fazendo com que as temperaturas também na superfície terrestre sejam favoráveis ao desenvolvimento da vida, porque sem ela a temperatura seria de um grau muito absurdo que não existiria vida no nosso planeta. O atmosférico. A atmosfera, essa camada ela é constituída por uns tipos de ar, né? É uma mistura de gases, no qual predomina o nível do mar o nitrogênio, que é 78%, e o oxigênio, que é 21%. Existem também outros gases em menores quantidades, né? O atmosférico também apresenta, em quantidades variáveis, vapor d'água, cinzas e poeiras, tá bom? Há alguns anos vem aumentando a quantidade de dióxido de carbono e de gás metano no ar, em razão da queima de combustíveis fósseis, como o carvão e o petróleo das florestas também, né? E esses gases, gente, eles não são bons para a questão da sobrevivência do planeta Terra, tá bom? E aí, gente, as camadas da Terra, né, que a gente viu na aula passada. Aqui é a troposfera, estratosfera, mesosfera, ionosfera e exosferas. E aqui é só um esquemazinho para você visualizar e relembrar o que foi visto na aula passada. Camadas da atmosfera, quanto maior a altitude, menores as temperaturas. A partir da ionosfera, a temperatura volta a subir, a partir dessa daqui, né? Aqui ela diminui, né? E aqui ela volta a subir, tá bom? A temperatura do ar atmosférico. Esse é o nosso assunto de hoje, tá bom? A superfície terrestre não recebe toda a energia enviada pelo Sol. Apenas parte dela, cerca de 43%, chega até a superfície, que a retém por certo tempo sob a forma de calor, liberando-a depois para a atmosfera. Por isso, afirmamos que o aquecimento da atmosfera ocorre de forma direta e indireta, das duas formas, né? Porque ela, ao mesmo tempo que ela retém, ela dispensa, né, um pouco dessa temperatura, desse calor. Esse aquecimento, gente, provoca um aumento na agitação das partículas dos gases que compõem a atmosfera, aqueles gases lá, nitrogênio, oxigênio, né? Vapores de água, poeira, tudo aquilo ali vai interferir. O estado de agitação das partículas é medido pela temperatura, e é exatamente o nosso assunto de hoje, essa questão da temperatura do nosso planeta, tá bom? A influência da altitude sobre as temperaturas. De que forma a altitude ela interfere? A temperatura diminui com o aumento da altitude. Então, foi mostrado na aula passada, né? Que em relação ao nível do mar, aqui você vê, né? Que ela vai diminuindo conforme vai aumentando a altitude. Olha esse esquema aqui para vocês visualizarem melhor. 22 graus, sobe mais um pouquinho, 19, você já observa, né? Que aqui já está diminuindo a temperatura. E lá em cima, mais diminuição, tá bom? Então, a variação ela ocorre conforme a altitude. É por isso que lugares situados na zona intertropical da Terra, mas com altitude superiores a 5.000 metros, permanecem cobertos de neve. Aqueles picos, né, bem altos, lá é muito frio, certo? Em média, para cada 200 metros de altitude que se sobe, a temperatura diminui aproximadamente 1
grau. Então, a cada 200 metros, menos 1 grau, tá bom? Atmosfera e os problemas ambientais. A ação humana é uma das causas das variações na composição da atmosfera. Qualquer alteração em uma das camadas que constitui a atmosfera pode trazer consequências negativas para a vida na Terra. Um exemplo do que vem acontecendo na estratosfera é a redução da camada de ozônio, causando o quê? Maior incidência dos raios ultravioletos diretamente na superfície. Então, com a diminuição da camada de ozônio, a quantidade de raios que entra, né, que ultrapassa a atmosfera, ela aumentou. E não é para isso acontecer, mas está acontecendo porque está havendo uma redução da camada de ozônio devido à poluição, né? O que provoca doenças nos seres humanos e afeta a vida de algas e outros vegetais e animais que vivem nos oceanos. Então, ela atinge de uma forma negativa todo tipo de vida aqui na Terra, tá bom? Vamos lá. Observe o esquema da absorção e reflexão dos raios solares que atinge a Terra. Então, aqui, camada superior da atmosfera, depois da atmosfera, né? Aí vem os raios solares. 60% penetra na atmosfera, 43% chega ao globo terrestre, 17% é absorvido diretamente pela atmosfera, 10% é refletido, aqui é a superfície da Terra, né? E 33% penetra diretamente no nosso planeta. Na estratosfera, há uma camada formada pelo gás ozônio, que filtra os raios ultravioletos emitidos pelo Sol, nocivos aos seres humanos. O que quer dizer isso aqui, gente? Que esse gás, ele faz mal em todos os aspectos, né? Ele é prejudicial aos seres vivos, não importa que tipo de ser vivo. As linhas pretas aqui, ó, você observa bem aqui essa imagem, as linhas pretas, elas delimitam as áreas dos continentes e ilhas. As cores que aparecem na ilustração, baseada em imagem de satélite, os satélites são muito importantes para isso, né? Para eles pegarem essas imagens do que está acontecendo no planeta Terra de uma forma geral, de uma forma mais ampla, de uma forma mundial. Representa as diferentes espessuras da camada de ozônio. Em setembro de 2000, essa foto aí é de setembro de 2000, tá bom? Então, já está com 20 anos, né, essa foto. O azul que aparece sobre a Antártida, cadê a Antártida? Tá aqui, não tem um azul aqui, ó. Indica a espessura abaixo do normal, então não era para estar assim, então tá diminuindo, tá bom? O efeito estufa e o aumento da temperatura média da Terra. Então, dióxido de carbono e gás metano, gases altamente nocivos. O acúmulo cada vez maior desses gases na atmosfera intensifica o efeito estufa. Ele aumenta esse efeito na camada da Terra, né? Então, a gente fica mais desprotegido. Segundo os cientistas, esse é um dos fatores que pode estar provocando uma alteração na temperatura média do planeta. Então, a temperatura ao longo de muitos anos só vem aumentando, né? E não era para isso estar acontecendo. E está acontecendo devido ao efeito estufa, que é provocado pelo acúmulo desses gases devido à poluição. Olha aí um gráfico, gente, que é de 1967 até o ano de 2001, tá bom? Ano de 2000, mais ou menos. É a temperatura média mundial em graus Celsius, né? E você vê aqui os anos e você vê que houve um aumento na temperatura, né? Da atmosfera, da temperatura do nosso planeta. É como se nosso planeta estivesse doente, né? Basicamente isso, com febre, digamos, uma febre alta, né? E só tá aumentando, tá bom? No livro de vocês, gente, a gente vai iniciar esse assunto, né? Ele traz essa imagem aí, essa tirinha aí, tá bom? Observe essa tirinha aí na página 215, tá bom? Vamos lá. Temperatura do atmosfera. Lê a tirinha. Então, você vê que aqui no primeiro quadrinho, né, o personagem ele está de um jeito. No segundo, já está de outro. E no terceiro, já está diferente.
Aí ele diz assim, deteste quando a temperatura fica indefinida. Aí tem 3 perguntinhas aí que você vai responder aí rapidinho, tá bom? O que aconteceu com a temperatura do ambiente ao longo do tempo? Daqui até aqui. Foi o que aconteceu com a temperatura, gente. Você vai dizer o quê? Você vai fazer o seguinte, você vai copiar essas questões do seu caderno e vai responder, tá bom? Segunda questão, de acordo com a tirinha, a temperatura do ambiente pode interferir na vida das pessoas? Justifique. Então, você vai dizer sim, por quê e não, por quê. Essa aqui, a terceira, é pessoal. Em sua opinião, por que o personagem parece aborrecido no último quadro dele? Parece estar zangado aqui, né, gente? Então, eu queria que vocês pausassem o vídeo aí e copiassem essas questões para tentar responder aí, tá bom? Aí eu vou dar a resposta para vocês no próximo slide, ok? Mas tente responder você, tá bom? Essa aqui é pessoal, tem a resposta que vai ficar para vocês é da primeira e da segunda questão, tá bom? Então vamos lá. Ele diz assim, o que aconteceu com a temperatura do ambiente ao longo da história, ao longo desse quadrinho aí? Aí você vai dizer que a temperatura variou, a temperatura mudou. Podemos verificar pelas roupas do personagem e pelos alimentos que ele consome, tá bom? A segunda questão. De acordo com a tirinha, a temperatura do ambiente pode interferir na vida das pessoas? Claro, gente, você viu isso bem aí nessa historinha, tá bom? Sim, pois dependendo da temperatura do ambiente, o personagem variava o tipo de alimento que consumia e a roupa que vestia. São basicamente essas as respostas que você vai colocar aí nessas questões. E a terceira questão é pessoal. Por que ele parece aborrecido? Aí você vai colocar aí, tá bom? Então vamos lá. Na página 216, aparece esse esquema aí, né? É a imagem, né? Que representa, gente, tá bem aqui, o que essa imagem é? Representação do efeito estufa natural da Terra. Então, aqui você segue, né, as indicações. O que é isso aqui? Parte dos raios solares provenientes do Sol não consegue atravessar a atmosfera da Terra e é desviado de volta para o espaço. Isso aqui, ó. O raio bate aqui e uma parte dele é desviada. 2, que é essa seta aqui. Os raios solares que ele consegue atravessar a atmosfera atingem a superfície terrestre, aquecendo essa superfície e o ar próximo a ela. 3. Essa setinha aqui. O calor que não é absorvido pela superfície terrestre retorna para as camadas mais elevadas da atmosfera. Parte desse calor atravessa essa camada de ar e retorna ao espaço. O 4 é essa vermelhinha aqui. A outra parte desse calor não consegue atravessar a atmosfera terrestre e é retida no planeta, principalmente pelos gases de efeito estufa, como o metano e o gás carbônico. Como consequência, a Terra se mantém aquecida e com temperaturas adequadas à existência da vida, no chamado efeito estufa natural. Então, se não houvesse, né, essa camada, os raios passariam direto e não existiria vida no nosso planeta, né? E você sabe, gente, que a temperatura ela pode sofrer diversas influências, né? Diversos fatores podem afetar a temperatura. A altitude do local, a umidade do ar, a presença de plantas, a ocorrência de ventos e a presença de nuvens no céu. Então, por isso que a questão da vegetação ela é muito importante para que haja, né, uma proteção, né, maior para o nosso planeta, para os seres vivos, tá bom? E a quantidade e fora isso, né? Fora isso, a quantidade de determinados gases na atmosfera, como relacionado ao efeito estufa, ele interfere na temperatura da Terra. Então, vai aumentar ou vai diminuir. E isso não vai ser legal para o nosso planeta, tá bom? E o que provoca isso, gente? O que faz com que isso aconteça? Algumas atividades humanas, né? A queima de combustíveis, como gasolina e diesel, ele libera uma grande quantidade de poluentes, né? Como os gases de efeito estufa. E o aumento da quantidade desses gases, ele intensifica o efeito estufa natural da Terra. O que vai ocasionar isso? O aquecimento
global, que é o que você vai ver aqui nesse outro esquema na página 217. A maior quantidade de gases de efeito estufa na atmosfera da Terra, o ar, observa A, B, C. Você faz a leitura e observa a letrinha, tá bom? Faz com que mais calor fique retido próximo à superfície terrestre. B, provocando um aumento da temperatura média do ar. Como consequência, reduz a quantidade de calor que é perdida para o espaço. Então, esse esquema aqui, né? Ele está mostrando a questão da intensificação do efeito estufa natural da Terra. De acordo, gente, com a NASA, que é a Estação Espacial Americana, ela faz uma análise, né, da variação da temperatura média da superfície terrestre. Ela faz essa análise desde o ano de 1880. E ao longo desses anos, né, ela verificou que a temperatura só vem aumentando. E foi observado, né, principalmente nos últimos 35 anos. No ano de 2016, a temperatura média terrestre estava quase 1 grau Celsius mais elevado do que na metade do século XX. E uma das consequências, né, mais evidentes, né, do aumento da temperatura é o derretimento das geleiras localizadas nas regiões polares, que essa imagem aí que mostra exatamente isso, na página 218. Observando as imagens abaixo, o que você pode dizer a respeito da cobertura de gelo na região do Círculo Polar? Então, você vai continuar copiando, copia essa questãozinha junto com aquelas outras, né, a 1, a 2 e a 3, no seu caderno para responder. Então, você observa bem que essa imagem aqui, ó, isso aqui é uma representação da cobertura de gelo no Círculo Polar Ártico em 1984. Aqui é a mesma imagem, só que em 2016. E o que você pode observar, o que você pode dizer a respeito da cobertura de gelo aqui e aqui, gente? O que você vai responder? Você vai responder que houve o quê? Uma redução na camada de gelo entre esses anos de 1984 e 2016. Então, você vai copiar essa questãozinha aí no caderno e vai responder, tá bom? Vamos lá. Efeito estufa em Vênus. Aqui a gente vai falar de outro planeta, né? Que ele está sendo cogitado, né? Está sendo Vênus e Marte para ser explorado de certa forma. O planeta Vênus apresenta algumas semelhanças com a Terra. Por exemplo, o tamanho. Entretanto, a temperatura média da superfície de Vênus é aproximadamente 500 graus Celsius, enquanto a da Terra é aproximadamente 14 graus Celsius. Tá bom? A atmosfera de Vênus, assim como a da Terra, é composta de gases. Porém, sua composição é diferente. Vênus apresenta uma atmosfera mais fina do que a terrestre e é composta principalmente por gás carbônico. E lá na atmosfera do nosso planeta é o gás de nitrogênio, né? Essa composição da atmosfera de Vênus faz com que o efeito estufa nesse planeta seja mais intenso do que da Terra. Assim, mais calor fica retido próximo à superfície de Vênus, tornando a temperatura de sua superfície muito mais elevada do que a nossa temperatura, do nosso planeta aqui Terra. Nosso planeta Terra, né, gente? E você lembra, né, que quando nós estudamos sobre o sistema solar, que o planeta Vênus é o planeta mais quente do sistema solar, tá bom? Então, vida aí é improvável, né? Pelo menos a questão da vida como ela é aqui no nosso planeta Terra, tá bom? Gente, as nossas atividades de hoje, elas estão nas páginas 215 a 220 no módulo 4. Sigam todas as orientações passadas aqui na videoaula, copiando as questões e as respostas no caderno e responda as questões que aparecem no final do assunto, tá bom? Então, bons estudos, gente. Até a próxima aula.